Ó. Parou, mulher. Parou. Pode pegar. Seu Geraldo, não encosta nele não, seu Geraldo. Não encosta nele não. Não encosta nele não, seu Geraldo. Ó. Aqui, ó. Ó. É isso aí. Alguns anos atrás, né? Algum tempo atrás, né? Era totalmente diferente, né? Como hoje em dia. Você vê, né? Que não tem mais respeito entre pai e mãe. Não tem respeito entre filhos, professores, avós, né? Você vê quando a gente chega no limite, né? No limite do absurdo. Numa época que a gente tá vendo que as redes sociais, a mídia, para você filmar e gravar alguma coisa, para poder utilizar a imagem da pessoa, ou poder processá-la, né? E o medo dessa própria imagem, né? Que vai mostrar da gente, às vezes errado, mesmo que seja educando uma criança, né? A gente vê que antigamente era muita coisa muito diferente, né? Às vezes isso aqui já resolvia. Na minha época, a fivela era até aquela de ferro. Não foi muito utilizada, graças a Deus. Meu pai nunca me utilizou muito. Isso aqui também, ó, resolvia bastante. Resolvia bastante isso aqui. Uma dessa aqui, ó. Sou pai, né? Tenho 40 anos, né? Eu tenho um menino, graças a Deus, cara. A gente, não sei se foi o nosso exemplar, né? Nossa exemplar educação. Mas a gente nunca precisou levantar uma mão pra ele. Foi tudo na base de conversa. Até hoje ele tá com 14 anos, ele é adolescente. Mas a gente conversa com ele muito. A base familiar vale muito, né? Hoje em dia. Às vezes é o que faltou pra esse garoto, né? Que assustou muitas pessoas ali naquela padaria. Você vê o prejuízo que ele deu para aquela padaria ali. Você viu que tinha segurança e não assegurou nada. Ele arremessando coisas, não só dando prejuízo pro local, como também podia muito bem machucar alguém que estava ali, né? Porque tinha família ali também, né? Você vê na imagem aí que tem um agente policial, né? Da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele próprio tá de mãos atadas, não sabe o que fazer. Porque tem uma câmera ali, ele não sabe se vai ser processado, se vão utilizar essas imagens a favor ou contra ele. Ele não sabe nem como se posicionar. Sendo que ele seria a pessoa, a autoridade ali para poder apaziguar aquilo ali. Um menininho tão pequenininho, cara, não precisava nem de algema. Não precisava nem de forca-gato também. Porque muitos às vezes, né, usam o próprio forca-gato já segura uma pessoa grande. Imagina um pequenininho, mas só para poder tirar ele dali. Mas mesmo assim, o cara tá tão nervoso, tão medo de levar um processo judicial, alguma coisa, né, um processo maior de pessoas mal intencionadas, né, que não estão ali no momento, mas estão vendo tudo aquilo ali. O que vamos fazer, né, hoje em dia, né? É isso aí, cara. Começando mais um canal favorito do Lyoto Machida. Sou de uma época que o próprio olhar do meu pai ou da minha mãe
dizia muito, já dizia mais do que palavras. Só do jeito de olhar a gente já sabia que a gente estava errando. Que não era esse caminho que a gente devia seguir, não é o que a gente tem que fazer. Que a gente está seguindo o caminho errado. Se eu fizesse alguma coisa, eu e minha irmã olhasse um pouquinho assim, já sabia que em casa ia ter. Ia ter o corretivo. E eu estava lembrando também antes, né? Como nós tivemos essa educação, essa base familiar. Meus pais mesmos tiveram base familiar boa também. Meus avós. Eu lembro uma vez no final de ano. A gente estava no final de ano, assim, tava todo mundo reunido, né? Família, né? Grande, né? Era no Natal. E eu tinha vários tios, né? Muitas, né? E a gente estava assim na sala. E eu não lembro o que foi que meu tio fez pra minha avó. Meu tio ele já tinha uns. Eu acho que ele já era até casado já. Eu não lembro o que ele tinha feito pra minha avó, mas aí. Minha avó não gostou e falou, não é só porque você. Ela falou assim, não é só porque você virou homem barbado que você vai falar assim comigo. E ela pegou o chinelo. Ela não tinha nem mobilidade pra correr, pra poder mal pra se levantar. Mas meu tio não correu. Porque eu já sou da época já que se levantasse a cinta ou quisesse bater o mão, nós já saía correndo, né? Mas ele não. Ele encarou aquilo ali como se fosse uma correção, né? Como um homem ele ficou. Aí minha avó foi lá e deu 2 chineladas no rosto dele. Aí eu não tinha entendido muito bem. Eu falei, pô, ele podia correr, que é um cara forte, um homem, né, desse jeito, né? E ficou ali pra apanhar. Aí eu tava vendo uns vídeos aqui do... Isso deu anos depois, que a gente, quando a gente criança, a gente é novo, a gente não entende muita coisa, né? A gente só acha que a gente entende de tudo e não sabe de nada, né? Aí a gente vai vendo, né? E eu com mais tempo pra frente, eu tava vendo uma luta de um lutador, Lyoto Machida. Ele é um japonês e ele teve... Ele é considerado como se fosse um samurai, né? O treinamento dele é aquele treinamento antigo e aquela... E até a própria educação deles é a educação japonesa, né? É muito rigoroso, né? Você vê que eles falam, até para falar, eles não são escandalosos, eles falam baixo, né? E eles têm um respeito, né? Nem tanto, tipo assim, tem respeito não só com os pais, tanto com os mestres, professores, né? Que ele teve aula de artes marciais. E tem uma cena aí que ele fala, que ele vai comentar, vou colocar para vocês darem uma olhada aí, que ele comenta sobre o porquê que o professor bateu nele, né? Depois de uma luta, né, que ele teve. Isso aí já anos depois que eu fui ver, né? E ele fez a mesma coisa que o meu tio fez. Ele ficou parado, ele tinha acabado de ganhar uma luta, ele era muito mais forte. Ele nem era mestre dele, eu acho que era um cara, tipo assim, que conhecia, sei lá, a história dele, era japonês também. Foi lá e meteu 3 tapas na cara dele. E ele deixou. E de final ele cumprimentou ele. Eu vou colocar as imagens para vocês verem um pouco ele comentando sobre esse assunto. Ali é o seguinte, reza a lenda que o Antônio Inoki, uma vez o pai de um garoto pediu para ele dar um tapa no garoto que não queria nada com a vida. Aí ele foi lá, deu um tapa no cara do garoto e o garoto teve sucesso na vida. Se formou, virou um bom profissional, teve um grande sucesso na área profissional. E aí criou-se essa lenda que onde o Inoki dava um tapa, né, no Japão faziam filas para receber esse tapa do Inoki, final de ano, todos os eventos grandes assim. Então ficou como se fosse um batismo dele, né? Se eu der um tapa, o cara vai ter sucesso, o cara... Uma lenda. E aí, ele sendo meu padrinho na luta, quando eu saí daquela luta, não vi nem de onde veio, quando eu levantei a cabeça... Vocês viram aí, né? Como um grande homem, né? Teve sucesso, né? Cresceu. Independente da base familiar dele, mas ele teve a correção, né? O corretivo, que não faz mal para ninguém, né? Porque às vezes se a criança não não tem a educação e o corretivo certo quando era mais novo com os pais, ela vai sofrer quando for mais velho. Você vê aí.
Tantos homens barbados apanhando da polícia, né? Aí, preso. Acaba sofrendo, né? Sofrendo pela mão dos homens, né? Depois, né? E eu tenho as imagens também dos professores também. Você vê que até eles, cara. Hoje em dia, por causa desse negócio de lei da palmada, essas coisas. Até eles têm... Eles não sabem o que fazer. Eles ficam com as mãos atadas. Molecada criançada não tem noção. Acaba sendo mal educado. Irresponsável. E aquilo. E os pais nessa hora, né? Será que eles deixariam? Se eles estivessem presentes na sala, né? Se eles estivessem presentes na vida deles, né? Eu não estou saindo. Vou sair. Vou sair agora. Por favor, você. Eu não estou saindo. Vou sair. Vou sair agora. Agora, Matheus. Você vai sair porque você jogou a mesa no chão. Aqui não é sua casa. Você vai sair agora. Você vai sair. Agora, Matheus. Nada justifica uma grosseria. Nada justifica uma grosseria. Não interessa. Aí eu resolvo com ele. Mas aqui na sala ninguém, você não vai ter convidado. Você vai sair agora. Você não sai não? Sai. Sai de calma. É isso aí. A criançada cada vez mais crescendo emocionamentos fracos, né? Fracos de personalidade, né? A criançada crescendo fraco de atitudes. Já não tem atitudes para fazer mais nada hoje em dia. A gente já, fala a verdade, a gente já veio de uma geração mais fraca do que a dos nossos pais, né? Que tinham as atitudes de fazer mais coisas sozinhos, né? De se virar melhor, né? Que a gente, né? E os pais deles, então, nossos avós, foi sofrimento total. Quem passou pela escravidão, por outra coisa pior, né? Mas é isso aí. Vamos ficar por aí mais vídeos aí desses episódios, né? Desse capítulo aí. Vamos estar sempre de olho aí pra vocês. Valeu? Abraço. Fui. Aí, o pior Havaianas que tem, esse Havaiana aqui, ó. Que é o que tem o preguinho, um parafuso. Esse é aquele para não esquecer nunca mais. Falou!